Paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre o que é a salvação e a vida eterna na Bíblia Sagrada, amém? Mas antes eu quero pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com as pessoas que você conhece, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi fiel a Deus por alguns tempos. Adão foi fiel a Deus, eu não sei quanto tempo, mas ele conseguiu ser fiel por algum tempo. Amém? Deus disse para o homem que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comesse, perderia a sua salvação. Mas aquele casal que Deus fez, Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram da árvore, do fruto da árvore que Deus havia ordenado para não comer. Por isso o homem e a mulher se distanciaram de Deus por causa do pecado do homem. E pelo pecado de Adão, por causa que Adão pecou e Eva, todos receberam a mesma culpa do pecado. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade eles receberam a culpa do pecado. Nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós podemos ver também lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? Depois do pecado de Adão, os homens antigamente eles faziam sacrifício de animais, Eles matavam animais para fazer sacrifícios a Deus. Mas esses sacrifícios de animais, eles só poderiam cobrir o pecado. Eles não tinham poder para perdoar o pecado, Para tirar o pecado. Os pecados das pessoas, o pecado da humanidade. Isso nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 10, você pode ler lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que diz: porque é impossível que o sangue dos touros ou dos bodes tirem pecados. Então, é impossível, que sacrifício de animais possa tirar pecados. Eles faziam aquele sacrifício de animais apenas para cobrir o pecado, mas não tinham poder para perdoar pecado. Mas Deus, ele vendo tudo isso, ele providenciou um plano de salvação para a humanidade. Ele prometeu que iria enviar um Salvador para salvar as pessoas dos seus pecados. Ele fez essa promessa. Ele disse que ia enviar um Salvador para salvar todos dos seus pecados, para livrar. Deus prometeu que enviaria seu Filho como um profeta e todos que teriam que ouvir a sua mensagem. Deus fala para Moisés, o profeta Moisés, lá no livro de Deuteronômio capítulo 18 e versículo 18, que diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele nos falará tudo que eu lhe ordenará.
que eu lhe ordenar. Então Deus está dizendo aqui que ele vai levantar um profeta, assim como Moisés, e todos teriam que ouvir a sua voz. Ele falará tudo que eu lhe ordenar. Esse profeta é Jesus Cristo. Deus está fazendo essa promessa, que enviaria o seu filho como um profeta, e todos teriam que ouvir a sua voz, ouvir a sua mensagem. Passou-se um pouco de tempo, mas Deus não esquece da sua promessa. Deus fala mais uma vez sobre a promessa do seu filho, que enviaria ele como o Redentor, que iria redimir a humanidade, que iria salvar, que iria redimir toda a humanidade. Nós podemos ver isso no livro de Jó, capítulo 19, e versículo 25, que diz: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Deus estava falando através da boca do Jó, Jó falando: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Jó está falando sobre Jesus, que ele iria se levantar, que ele iria ressurgir para salvar toda a humanidade. Por quê? Porque Deus nunca esqueceu de suas promessas. Ele não tarda e nem adianta, mas ele chega na hora certa. O homem pode esquecer de suas promessas. Nós podemos esquecer das promessas, que a gente faz. Mas o Criador não esquece de suas promessas. Deus, ele promete e ele cumpre. Na hora certa, no momento certo, a promessa vai se cumprir. Logo depois de mais de 4.000 anos, 4.000 anos que Deus fez, o homem relembra novamente a sua promessa. Depois de 4.000 anos que Deus fez essa promessa, ele estava em silêncio, e ele novamente relembra a sua promessa, a promessa que ele fez. Ele usa um profeta chamado Isaías para anunciar a vinda do seu filho, a vinda do Messias. No livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em outras palavras, Deus está falando através da boca de Isaías. Ele está dizendo: ele vai vir, ele vai vir para cumprir com a sua promessa. Deus estava relembrando ali a promessa que ele havia feito ali no Jardim do Éden. Passando-se mais algum tempo, Deus usa mais um profeta para anunciar o nascimento do Messias, o nascimento de Cristo. E em uma cidade chamada Belém. Nós podemos ver lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz, o profeta diz assim, Deus usando o profeta: e tu, ó Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus está relembrando novamente a sua promessa, e ele está dizendo, usando o profeta Miqueias. Miqueias olha para a cidade, uma cidade chamada Belém. Ele diz: eis que tu, ó Belém, pequenas entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que é Senhor,
aquele que virá salvar toda a humanidade. Passou-se mais uns tempos e a promessa de Deus se cumpriu. Deus prometeu e ele cumpriu com a sua promessa, porque as promessas de Deus são cumpridas. Lá estava Maria e José, em uma cidade chamada Belém, onde o profeta havia profetizado, onde o profeta tinha falado que Jesus ia nascer, né? Jesus nasce, cresce em sabedoria divina, pregou e anunciou o evangelho, cumpriu o seu ministério, pregou a palavra, foi fiel até a morte, foi crucificado para cumprir a promessa que Deus havia falado, a promessa que Deus tinha feito através dos profetas. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas às vezes me perguntam, aonde Jesus está? E eu respondo para ela, ele está onde? Ele está na palavra de Deus, na Bíblia. No livro de João 5,39, diz assim: e disse Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Ele está na palavra. Ele está na palavra como Salvador, porque ele veio para nos salvar. Ele veio salvar as pessoas, né? As pessoas dizem que qualquer religião pode salvar, pode levar a Deus, mas a Bíblia diz que só é através de Jesus Cristo que o homem pode chegar a Deus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é somente através de Jesus Cristo. Em nenhum outro homem há salvação, outro nome. Não existe debaixo do céu outro nome que possa salvar. Em outras palavras, Lucas está dizendo que não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existe outro nome que possa salvar, porque ele é o nome que está acima de todos os nomes. Em 1 Timóteo capítulo 2 e 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não existe medianeiro, não existe medianeira, nem Salvador, se não for Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que podemos receber a vida eterna. Só Jesus, porque ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Porque isso, só ele pode ser mediador. Então, só ele pode ser mediador porque ele tem duas naturezas. Não existe outro ser humano que tenha duas naturezas, apenas Jesus Cristo. Então é só ele que pode salvar. Só ele é mediador entre Deus e os homens. Não existe dois caminhos para o céu, só existe um caminho. Se você sair de São Paulo para ir para Minas Gerais, pegar o caminho para o Rio Grande do Sul, você nunca vai chegar em Minas Gerais. A mesma coisa é para chegar ao céu. Ou seja, para ser salvo, temos que pegar o caminho certo, o caminho verdadeiro, aonde iremos chegar ao céu. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho
e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade e o caminho para a salvação. Não existe outro caminho. Existem pessoas que estão no caminho errado e acham que estão certo. Mas em Provérbio diz assim, Provérbio 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele é o caminho da morte. Se alguém confiar em outro caminho que não seja Jesus Cristo, erra o caminho e perece. Está no caminho da perdição. Jesus padeceu, sofreu morte de cruz para nos livrar da condenação eterna. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você recebe Jesus na sua vida, está livre da condenação eterna. Quando você começa a confessar o nome de Jesus Cristo em todo lugar e anunciar a sua palavra a todos, você está cumprindo o ID de Jesus. Você está cumprindo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10 e versículo 33 diz assim: disse Jesus: mas qualquer que me negar na frente dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás no céu. Não podemos negar o Senhor Jesus em momento algum. Temos que deixar o pecado e nos arrepender de verdade para ter salvação e continuar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.